Hoje teremos uma batalha totalmente única aqui no canal, que eu acho que eu nunca vou chegar a fazer de novo, que é fazer uma batalha entre dois personagens que na verdade são o mesmo personagem, né? Honestamente não é o tipo de batalha que eu pessoalmente gosto muito de fazer, mas esta daqui eu acabei me interessando um pouco, já que não é uma batalha assim tão discutida, tá ligado? Então eu decidi fazer aqui, pegando as duas versões mais icônicas do personagem do Batman nos cinemas e colocá-las numa batalha mortal. De um lado, nós temos o Batman do Christian Bale, ou o Batman da trilogia do Nolan, ou o Batman do Cavaleiro das Trevas, chame-o como você quiser. E do outro, nós temos o Batman, mas dessa vez interpretado por Robert Pattinson, ou Batman do Matt Reeves, ou o Batman de The Batman, chame-o também como você quiser. O objetivo da batalha de hoje é descobrir qual dos dois personagens ganharia numa trocação franca de um contra o outro. Mas antes, se inscreve no canal, dá like e compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Dito tudo isso por hoje, agora sim família, bora pro vídeo. In this world, only the strong will survive. Hit the roar and you will know you're alive. Feel the energy building your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born, another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Being immortalized. Antes da batalha começar, vamos estabelecer umas regrinhas aqui. Primeiro, pro Batman do Christian Bale. Lembrando, o que a gente vai considerar aqui pro Batman do Christian Bale é exclusivamente o que está presente nos 3 filmes da franquia dele. Ou seja, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. E só, nenhuma outra coisa fora disso está sendo considerada aqui, porque a gente está analisando a versão dele do personagem, não uma outra versão cinematográfica dele, não a versão dos quadrinhos, não a versão das animações, não a versão dos jogos, a versão do Batman dele. E a mesma coisa vale para o Batman do Robert Pattinson, só que, no caso, só tivemos uma obra, né, com o personagem até agora, que foi o The Batman, e a única coisa que vamos considerar desse Batman é essa daqui. Porque, novamente, estamos analisando esta versão específica do Batman, essa versão cinematográfica do Batman. Não outras versões cinematográficas do personagem, não a versão dos quadrinhos do personagem, não a versão das animações do personagem, não a versão dos jogos dos personagens, e sim esta versão especificamente cinematográfica dele. Eu acho que essa daqui é bem fácil de entender, então, dito tudo isso família, agora sim, bora pro vídeo. Bruce Wayne é um jovem bilionário e magnata. E quando pequeno, teve seus pais mortos na sua frente devido a um assalto. Por causa disso, Bruce cresceu traumatizado e com uma puta sede de justiça e de vingança. Por causa disso, seu mordomo Alfred, que também já fez parte do MI6, treinou Bruce para que ele pudesse se tornar o maior lutador de artes marciais de seu universo e para que quando crescesse e com o treinamento certo e a tecnologia certa pudesse combater a criminalidade de Gotham como o Batman. Enfim, né? Vamos aos feitos desta versão do personagem. Vamos separar aqui em duas categorias, né? Vamos começar analisando ele normal, né, na porrada franca,
e vamos analisar ele com o Batmóvel. Então vamos lá. Considerando ele só normalmente, o Batman tem alguns feitos interessantes, como por exemplo, ele já foi capaz de quebrar ossos de alguns criminosos na base do puro soco. Ele também já resistiu a disparos de armas de alto calibre a uma longa média distância. De algum jeito conseguiu sobreviver a isso. E ainda tem uma espécie de soro que está equipado com ele a todo momento, que caso ele coloque nele mesmo, aumenta seus atributos físicos consideravelmente. Já em questão de velocidade, ele tem alguns feitos interessantes, como por exemplo, ele é capaz de dar Speed Blitz em reação humana e também é capaz de desviar de alguns disparos de armas a uma curta média distância. Agora com o Batmóvel. Com o Batmóvel, o tier dele em força aumenta um pouco, porque o Batmóvel ele fez essa porra aí que vocês estão vendo na tela, que é um feito consideravelmente bom. E também, né, por ser um carro, pegaria minimamente uma velocidade supersônica. E é um carro upado ainda, então, né, esse pau pega até mais, mas eu acho que supersônico é uma categoria válida pro Batmóvel do cara. Em questão de experiência, eu acho que aqui é onde o Pattinson vai ser jogado bastante para trás, porque ele é um Batman iniciante, no início de carreira ainda. Segundo filme é o segundo ano dele em Gotham como Batman, então ele realmente é bem pouco experiente comparado a outras versões do personagem. E eu acho que pra piorar ainda mais a situação dele, o Batman ele nunca chegou a enfrentar um inimigo realmente bem treinado dentro do seu universo. Ele só enfrenta inimigos de quinta categoria, como bandidos, criminosos. Talvez o ser mais bem treinado que o Batman já entrou em combate direto são seguranças, ou assassinos de aluguel. Então o Batman desse universo aqui realmente não tem tanta experiência de combate. E em questão de hacks, né, ele não tem nenhum, né, porque é um ser humano normal com uma armadura. Bruce Wayne, milionário e magnata. Assim como a versão anterior do personagem, essa versão aqui do Bruce teve seus pais assassinados em sua frente quando era criança e por causa disso teve que crescer com uma forte sede de justiça e vingança. Até que quando ele ficou finalmente adulto, Bruce viajou ao redor do mundo atrás de aprender todas as artes marciais, até encontrar Ra's al Ghul, o líder da Liga das Sombras, que treinou Bruce para que pudesse ser o seu sucessor. Porém, graças aos métodos extremistas da Liga das Sombras, Bruce acabou abandonando o seu posto e voltou para Gotham para que pudesse fazer justiça com as próprias mãos sobre o manto de Batman. Novamente, né, vamos analisar aqui essa versão do personagem sem Batmóvel e normal, né? Vamos começar normalmente. Essa versão do Bruce, assim como a anterior, tem alguns feitos interessantes, como por exemplo, ele já foi capaz de resistir várias vezes a disparos de arma a curta, média distância. Já foi capaz de quebrar um pilar com um chute. É escalado com o Bane, que também já fez uma coisa parecida. Seguindo seu scaling com o Bane já foi capaz de quebrar ossos humanos com golpes. Aliás, ele fez isso com o próprio Batman, quando ele partiu sua coluna ao meio com um único golpe. Outras coisas que podemos ressaltar aqui é que o Bruce já caiu de grandes alturas com sua armadura e não demonstrou ter grandes ferimentos. Além de seu traje ser comprovadamente resistente a fogo e a mordida de cães. Em questão de velocidade, é a mesma coisa do Pattinson, basicamente. Ele tem feitos de reagir a disparos de tiro a uma curta, média distância e dá Speed Blitz em reação humana. Agora, com o Batmóvel, não tem muito o que escapar. É mais ou menos a mesma coisa do Pattinson, porque o Batmóvel fez umas putaria bem louca nos filmes, como vocês estão vendo aí na tela. E também, né, um tanque. Então, minimamente velocidade supersônica, talvez até mais, porque, né, é um tanque blindado, upado, aquela porra ali. Então, talvez pegue até mais, mas comprovadamente só supersônico. Ainda em questão de experiência, aqui eu acho que é onde o Bale ele vai amassar o Pattinson, porque o Bale é experiente pra caralho.
Primeiro que em seu primeiro ano de carreira, o Bale já foi capaz de vencer o Ra's al Ghul, que é o líder da Liga das Sombras, que é uma liga que basicamente só tem ninja extremamente bem treinado. Ele é tipo um dos bichos mais bem treinados que existem na face da Terra, o Ra's al Ghul, tá ligado? E em seu primeiro ano de carreira, o Batman já foi capaz de vencer ele. Aliás, o próprio Batman, ele treinou com o Ra's al Ghul. Além disso, ele foi capaz de vencer o próprio Bane, que é outro assassino da Liga das Sombras, que foi extremamente bem treinado. E também vale ressaltar o tempo mesmo que o Batman atuou em Gotham, porque enquanto o Batman do Pattinson está no seu segundo ano de carreira, o Batman do Bale teve 3 filmes, né? E durante esses 3 filmes passaram mais ou menos cerca de 8 ou 9 anos. Então, o Batman do Bale passou muito tempo atuando como Batman. Até que teve uma boa parte ali desse tempo que ele ficou aposentado, mas só por conta disso já dá pra imaginar que sim, em questão de experiência o Batman do Bale é bem superior. E em questão de hacks, novamente, não tem muito o que se ressaltar, porque né, o Batman não tem nenhum. Mas no final, quem ganharia neste combate? Vamos ressaltar aqui primeiro as desvantagens de cada um, começando com as do Batman do Bale. Muita gente pega a direção das cenas de ação dos filmes do Batman do Bale pra falar que ele é um lutador fraco. Mas honestamente isso daí eu acho um argumento muito ruim, porque o jeito que a direção retrata as cenas de ação é uma crítica que você pode fazer diretamente à obra, mas ao contexto ali não tem muito o que se possa dizer, até porque o Batman do Bale, em questão de experiência, em questão de inimigos que já enfrentou, ele tem muito mais repertório que o Pattinson. Então não é porque o jeito que retrataram um negócio ali é feio, é mal filmado, que não, isso daí vai ser totalmente ignorado agora. Outra coisa que eu já vi usarem de argumento é o fato do Batman já ter apanhado, entre aspas, pro Coringa. Só que o problema é que ignoraram o contexto inteiro da cena, onde o Batman teve que enfrentar 2 cachorros ao mesmo tempo, e o Coringa usou isso de distração para pegar o Batman desprevenido, e ainda que o Batman estava lutando num modo onde ele conseguia meio que ver as paredes, e quando o Coringa atacou ele desprevenidamente, isso bugou esse negócio aí do Batman e ele começou a ver nada por um segundo. E foi nesse exato momento em que o Coringa meio que conseguiu parar o Batman por um pequeno momento. E ainda vale ressaltar, o Batman venceu aquela luta. Aliás, o Batman é tão superior ao Coringa que o próprio Coringa chega a falar isso no filme na hora do interrogatório. Onde enquanto o Batman estava batendo nele e o Coringa simplesmente só não reagia, ele mesmo fala que não poderia fazer nada com o Coringa mesmo com toda aquela força, meio que já admitindo que o Batman realmente é mais forte que o Coringa. Isso daqui não tem nem discussão, eu acho que é pisando molhado meio que refutar essas partes aqui. E a última parte, né, que eu já vi usarem contra ele é o fato dele ter dificuldade para cachorro. Primeiro que não é como se o Batman não tivesse dificuldade para um pug, uma coisa assim. Não, ele era um pastor alemão ali, que tem uma mordida forte pra caralho, aliás, tá ligado? Aí tá um cálculo exato de como é que é a mordida de um, e o Batman simplesmente já resistiu isso com sua armadura meio que nerfada no começo do Dark Knight, e no final do segundo filme ele conseguiu literalmente aguentar 2 na sua cara ao mesmo tempo, e ele conseguiu vencer os 2 ainda. Então isso daí não é um contra-argumento, na verdade é até uma ênfase ao Batman do Bale nesse ponto. Agora, indo ao Batman do Pattinson, a única coisa que consigo meio que utilizar um pouco contra ele é que em alguns momentos do filme, alguns disparos de armas de maior calibre acabam meio que afetando o Batman, quando ele é pego meio desprevenido pelos disparos da arma. Isso daí também pode ser utilizado um pouco pro Batman do Bale, porque no final do Cavaleiro das Trevas, quando ele recebe o tiro da arma das caras, ele cai no chão. Só que pelo que o próprio filme dá a entender, o Batman estava fazendo aquilo mais para tentar acalmar o Duas Caras, porque ele pensava que de alguma forma, se ele achasse que o Batman realmente morreu naquela parte ali, ele parava com aquela loucura toda. Tanto que no momento em que o Duas Caras iria jogar a moeda para matar o filho do Gordon, o Batman pula para cima dele. Então é bem óbvio para mim que ali o Batman ele só fingiu mesmo que tinha acontecido alguma coisa com ele. É bem óbvio pela própria cena, aliás, que na verdade não aconteceu nada. Outra coisa que eu já vi utilizarem um pouco é comparando a cena em que o Batman ele bate naquele bandido lá no começo do filme com o Batman lutando com o Bane na primeira luta. Mostrando tipo, nossa, olha como o Batman do Pattinson bate mais rápido. Só que é meio foda utilizar aquela luta do Batman com o Bane, primeiro,
porque era um Batman debilitado ali naquelas partes do filme. Porque no final do Cavaleiro das Trevas ele sofreu uma puta queda e dá pra ver até no próprio Rises que ele mal tava conseguindo andar direito depois daquilo. E foi esse Batman que foi enfrentar o Bane, então era um Batman obviamente debilitado. E segundo, porque o Batman já deu o Speed Blitz em inimigos, assim como o Pattinson várias vezes durante toda a franquia. Aliás, é um negócio que o Nolan até utiliza muito, né, de deixar a câmera meio confusa pra dar uma sensação de como é que é pro criminoso enfrentar o Batman. Então, é um argumento bem fraquinho no geral. Mas enfim, tirando esses pontos de lado, quem de fato é o mais forte aqui? Olha, na minha concepção, o Batman do Bale, ele tem bem mais feitos. Primeiro porque o Batman do Pattinson, ele tem uma falta de feitos. Os maiores feitos dele são resistir tiros de alto a baixo calibre. E algumas vezes até com uma dificuldade, uma coisa que o Batman do Bale só apresentou uma vez e ainda é argumentável que ele só estava fingindo mesmo naquela ocasião. E quebrar ossos, que é um negócio que o Batman do Bale, além de já ter feito, ele tem escala com o Bane, que fazia tipo, coisas como quebrar colunas com um soco. Agora, se a gente for pegar pra ver mesmo em feitos físicos, o Batman do Bale já quebrou uma pilastra com um chute, o Bane já quebrou parte de um pilar com um soco. O próprio Bane no Rises quebrou o capacete da armadura do Batman, cara. Um negócio que literalmente resistia a tiros, cara, numa boa. Mas, porra, quando é que o Batman do Pattinson fez 1% disso? Em questão de força, acho que aqui a vantagem vai claramente pro Batman do Bale. Em velocidade, eu acho que é uma coisa meio de igual a igual aqui. Nenhum dos dois demonstrou muita superioridade um ao outro. E em experiência, né, como eu disse, o Batman do Bale amassa o Pattinson em experiência. Até pelos inimigos que ele já enfrentou, até pelo treinamento que ele passou, até por estar mais tempo atuando como Batman em si. Então, no final eu acho que acaba sendo bem sólido aqui quem seria o ganhador deste duelo. O Batman no geral do Bale apresentou feitos de forças bem maiores, mostrou menos debilitações durante as batalhas e ainda é bem mais experiente que o Batman do Pattinson. Se a gente fosse levar para uma briga de Batmóveis, na verdade eu acho que até daria um empate nesse quesito, porque eu acho que os dois Batmóveis são bem equiparados um ao outro. Mas se a gente fosse levar totalmente ao combate físico, aí não teria muito o que ser feito. Nesta ocasião, o Batman do Bale teria a vantagem total no duelo. E ele agora sim é o vencedor desta batalha. Bom, né? Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até. Valeu, falou e tchau.